Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje na Igreja Universal a dedicação das Basílicas São Pedro e São Paulo, que são para nós uma referência de toda a cristandade. E enviamos um abraço a todos os novos doentes, todos aqueles que nos acompanham através da internet e as suas famílias. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja construída e mantida pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício e pela fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E também vamos celebrar esta Eucaristia lembrando os nossos irmãos José Valente, pais, sogros e família, Rosalina Silva, Marcílio Pereira, Arlindo Matos e Rosalina Souza. E vamos tomar consciência dos nossos pecados e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Guardai, Senhor, a vossa Igreja sob a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo, de modo que, tendo recebido deles o primeiro anúncio do Evangelho, receba também por sua intercessão o constante auxílio da graça celeste até ao fim dos tempos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 3 meses depois da nossa chegada a Malta, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha o emblema de Dióscuros, e passaram o inverno na ilha. Desembarcamos em Siracusa, onde permanecemos 3 dias, e de lá, contornando a costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprou o vento sul, e em 2 dias chegamos a Pessuoli. Os irmãos que aí encontramos convidaram-nos a passar uma semana com eles. Depois seguimos para Roma. Os irmãos de Roma, informados da nossa chegada, vieram de lá ao nosso encontro até ao Furo Ápio e 3 tabernas. Quando os vi, Paulo dei graças a Deus e senti-se reanimado. Quando chegamos a Roma, Paulo foi autorizado a ficar a domicílio pessoal com um soldado que o guardava. Ficou 2 anos inteiros no alojamento que tinha alugado, onde recebia todos aqueles que o procuravam. Anunciava o reino de Deus e ensinava o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com firmeza e sem nenhum impedimento. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu ao monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco já ia no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: salva-me, Senhor. Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, hoje, na festa de dedicação da Basílica de São Pedro e São Paulo, nós tivemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. E aquilo que ressalta do Evangelho, Pedro começou a afundar-se e gritou: Senhor, salva-me. Este grito de São Pedro chama-nos a atenção. A experiência de São Pedro gritar a Jesus reflete muitas situações da nossa vida. Quem é que não já viu, já não experimentou os seus projetos irem por água abaixo, como nós dizemos culturalmente em português? Quem é que já não experimentou todos os seus projetos numa ventania desaparecerem? Quem é que não experimentou a tentação do desânimo? Quem é que não experimentou o desespero? E em todas as circunstâncias, como Pedro vendo-se a afundar, temos que rezar aquilo que o salmista canta: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e dá-nos a tua salvação. No fundo é estender o braço a Deus. Uma das perguntas que devemos colocar hoje, neste dia, é sempre com Deus que nós enfrentamos as ondas agitadas da vida? Com quem é que nós enfrentamos as ondas da vida? Deus ajuda-nos, como ajudou São Pedro a enfrentar as ondas agitadas. E São Pedro é para nós uma referência. Em Mateus 14, no capítulo 14, versículo 27, no Evangelho de hoje, Jesus diz para Pedro: coragem, sou eu, não tenhais medo. A barca dos discípulos estava longe da terra, e uma vez que estava distante da terra, em meio do mar, as ondas agitadas vieram ao encontro do barco, sobretudo porque o vento era contrário.
Não era fácil ir a remar na direção em que os apóstolos iam. Da mesma forma, nós, quando tudo está calminho, está tudo bem, seguimos bem, muito contentes, muito alegres, mas quando aparecem os ventos contrários, que são as adversidades, as dificuldades, os problemas, as situações conflituosas, o barco da nossa vida que começa-se a agitar, o desespero bate à nossa porta e ao nosso coração, e aí vem o medo e o desespero. O que vou fazer? O que vai ser da minha vida? Que caminho eu vou tomar? No fundo, aquilo que aconteceu a Pedro é aquilo que nos acontece a nós. Tudo isso vem ao nosso encontro porque quando as ondas se agitam, nós muitas vezes não estamos com o coração com Jesus. Aquele que é de Deus, do Senhor, sente força, sente confiança. Enquanto os discípulos estavam ali apavorados, temerosos, receosos com o que acontecia, o Mestre Jesus estava na comunhão com o Pai. Nós devemos reparar, no princípio do Evangelho, diz que Jesus se retirou, diz, ide para outra margem, aos apóstolos. Mas para onde é que foi Jesus? Jesus subiu ao monte para rezar, para ter confiança, para ter calma, para ter tranquilidade, para enfrentar as ondas, porque ele sabia o que ia acontecer. Diz o Evangelho que Jesus foi rezar. Deus não quer o nosso mal. Ele não quer que nenhuma tempestade nos derrube ou nos afogue e que sejamos tomados pelos desesperos da vida. Muito pelo contrário. Deus quer nos ajudar a atravessar os mares da vida, enfrentando os ventos contrários e as ondas agitadas do mar da vida, com a cabeça erguida e com a certeza que Ele vem ao nosso encontro e que nós não precisamos de ter medo porque Ele está conosco. Mas nós temos que dar uma decisão, querer estar com Ele. Porque nós podemos reparar em 1912, o Titanic era tão perfeito que diziam que nem Deus o afundava. Era o que saía nos jornais da época. Nem Deus vai afundar este barco, porque tinha vários tanques e, portanto, quebrava-se um tanque e estariam os outros. Bastou passarem por um iceberg que fez de lâmina e cortou o barco por baixo e entrou em água. E os homens diziam, nem Deus vai derrubar este barco. E bastou um iceberg, uma pedra de gelo, de lâmina que não viram, que não calcularam, cortou por baixo e entrou nos vários tanques e o barco afundou-se, o Titanic. Foi uma tragédia muito grande da nossa história. Isto na nossa vida, na vida social, na vida da igreja, a igreja já passou muitas tempestades. A Basílica de São Pedro foi dedicada pelo Papa Silvestre, que foi Papa entre o ano 314 e o ano 335. Foi quando foi dedicada a Basílica de São Pedro. Sobre o túmulo construíram, como em Fátima, os pastorinhos disseram que Maria pediu para construir aquela capelinha pequenina, que em 1922 alguém colocou uma bomba e foi o telhado pelo ar. E depois os católicos então construíram aquilo que nós conhecemos em Fátima. É como em Roma. Em 314, este Papa Silvestre foi Papa de 314 a 335, depois da liberdade, que foi no ano 313, porque antes havia as perseguições e os cristãos não tinham liberdade, e por isso é que veio a pedra Dara, que está aqui nos altares, está nos nossos altares com relíquias de santos. Nós colocamos o cálice e a patena sobre a pedra Dara, que Roma, que o Papa manda vir as relíquias dos mártires
até 1963 dos mártires, mas esta igreja foi construída depois do Vaticano II, de santos. E como não havia liberdade, os cristãos celebravam nos cemitérios em cima da urna dos mártires. E quando se deu a liberdade, então o Papa começou a difundir pelo mundo as pedras de Ar, chamada a pedra de Ara, que está sobre todos os altares. A Basílica de São Pedro foi edificada logo depois da liberdade. Não sabemos bem o ano, mas entre o ano 314 e 335. E a Basílica de São Paulo foi edificada pelo Papa Cirício, que foi Papa 384 a 399. Mas a Basílica de São Pedro, que nós a conhecemos, não era aquilo. Era uma igreja simples, que nos inícios dos anos 1500, o Papa da época derrubou e fez aquela basílica. Foram vários arquitetos, foram vários papas, foi muito longa a construção em 1500. E é na época de 1500, para nós sabermos o que é tempestades da igreja, por causa da construção da Basílica de São Pedro, o Papa não tinha dinheiro. Então inventou umas bulas, que eram os papelinhos, que as pessoas pagavam, e que começou a haver malandrice. E a Alemanha revoltou-se, protestou. Então surge Lutero. E o protestantismo é um protesto no fundo, contra a Basílica de São Pedro. Porque muita gente, muito aldrabice houve. E depois veio então o anglicanismo, Henrique VIII, que queria anular o casamento, mas que foi contra Lutero, primeiro, durante 10 anos foi contra Lutero. E isto são as tempestades da igreja. E nós às vezes, mas uma palavra protestantes, protestar contra qualquer coisa. Começou com um simples protesto, depois vieram então os erros, vieram as heresias, vieram os enganos, por causa de um erro. Por causa de um erro, que eu não sei se foi erro, nós os católicos até nos orgulhamos muito da Basílica de São Pedro. Está o altar onde o Papa celebra, está sob o túmulo de São Pedro por baixo. Portanto, o túmulo de São Pedro está ali. A Basílica de São Paulo é fora, é extramuros, tem outra história, mas nós temos que olhar para a história da Igreja também como uma barca agitada. Muitas vezes, ao longo da história da Igreja, a Igreja foi comparada a uma barca agitada pelo vento. E alguns mantêm-se fiéis e outros deixam de ser fiéis, deixam de estar de acordo e seguem outros caminhos. E o protestantismo parte desta base, de uma revolta contra a construção da Basílica de São Pedro, porque a antiga foi demolida, que vinha do ano 314, 335. Nós não sabemos bem o ano em que se começou a edificar, mas no pontificado do Papa Silvestre, que foi ele que fez a sua dedicação, a sua consagração. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, oremos ao Senhor do céu e da terra para que a Igreja viva a sua missão apostólica com a mesma intensidade e fidelidade com que viveram as primeiras testemunhas de Cristo, dizendo: dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos.
pela Igreja edificada sobre o alicerce dos apóstolos, para que não ofereça aos homens ouro e prata, mas a fé e a confiança em Jesus Cristo. Oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos, pelos ministros de Cristo, missionários e catequistas, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam ao mundo a palavra de Jesus. Oremos. Por todos os responsáveis das nações, para que trabalhem sem desfalecerem pela justiça e pela paz no mundo inteiro. Oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos, pelos fiéis e catecúmenos perseguidos até à morte, para que o testemunho dos apóstolos os fortaleça e o seu sangue seja semente de cristãos. Oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos, pelos membros da nossa Assembleia, para que, partindo o pão com simplicidade, louvem a Deus e o sirvam nos mais pobres. Oremos. A caridade dos apóstolos. Senhor Deus omnipotente, que confirmaste o humilde testemunho dos apóstolos, concedei-nos também a nós a graça de sermos arautos do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao apresentarmos, Senhor, a nossa humilde oferta, imploramos a vossa clemência para que a verdade transmitida pelo ministério dos apóstolos São Pedro e São Paulo permaneça intacta em nossos corações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a festa de dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, a vossa Igreja exulta de alegria, porque as fortaleceis com o exemplo dos pastores Pedro e Paulo, instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com inumerável assembleia de anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, todos aqueles que lembramos neste mês de novembro, mês dos fiéis defuntos, e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor,
Oremos. Exulte, Senhor, o vosso povo, que alimentaste com o pão do céu, ao celebrar a memória dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e receba sempre o auxílio da vossa poderosa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo a transmissão do terço vão estar presentes aqui os Naito Colombos e o grupo do Naito Colombos, que é canadiano, que são, portanto, o terço será em inglês, mas nós respondemos em português, quem estiver em casa a acompanhar. Mas eu falo disto porque está o processo da beatificação do fundador em Roma. E nós, quando há uma pessoa que está para ser declarada santa, porque há cristãos a pedir, para a Igreja verificar, nós devemos rezar por esta intenção. E é por isso que eu falo, portanto, o grupo de Naito Colombos rezam também por esta intenção, para que o seu fundador seja declarado santo, isto é, a Igreja consiga provar, ver a santidade daquele fundador, daquele senhor, que toda a gente sabe o seu nome, mas que Mike, eu não sei bem o nome, portanto, mas é o sentido, e que nós recebemos com muito significado, porque tem feito muito bem, sobretudo aqui no norte da América. O Naito Colombos é um grupo, um movimento cristão, tem feito muito bem. Nós devemos dar graças a Deus por isso e também confiar a nossa oração para que Maria interceda junto do seu Filho e nos revela à Igreja se ele é santo ou se não é santo. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor nos acompanhe.